nós estamos comprometidos com um grande desafio que é seguir Jesus. Um desafio não porque seja uma coisa complicada, não é complicado, é simples. Seguir uma pessoa é simples, é só andar atrás dela. É uma coisa difícil, porque a nossa natureza nos puxa ao contrário. Mas é uma coisa possível, porque muitos homens de Deus já fizeram isso, já andaram atrás de Jesus e tiveram a sua vida transformada por ele. A gente está acompanhando Jesus desde o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E agora a gente começa a se aproximar de um momento em que a coisa dá uma guinada. A gente viu Jesus escolhendo 12, levando esses 12 para várias experiências com eles. Mas a partir de hoje, a gente vai ver Jesus dando tarefa para esses 12. E eles vão começar a jornada deles, as experiências deles. Do mesmo jeito que Jesus te chamou, chega um momento em que ele começa a te empurrar para tarefas e te convidar a experimentar, colocar em prática as coisas que ele te ensinou. Ele tem uma missão para você. Todo mundo que está me ouvindo, todo mundo que está aqui dentro do templo, prestando atenção, Jesus tem uma missão para você. Ele não quer só abençoar a sua vida, ele quer usar a sua vida para ser uma bênção na vida de outras pessoas, na história desse mundo. Que honra, meu querido e minha querida, que honra ser escolhido por Deus para transformar a realidade. Quem crê nisso e quem acha que isso é um privilégio, fala amém. Então nós vamos conversar sobre isso hoje, a jornada dos discípulos. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6, versículo 6, a parte B do versículo 6 até o versículo 13. Nós vamos ver aqui a primeira missão, a primeira tarefa que Jesus deu para os seus 12 discípulos que ele tinha chamado para estar perto dele. Nós também temos procurado andar perto de Jesus já desde o final do mês de março, seguindo os seus passos. E nós vamos receber hoje uma tarefa muito específica, porque o desafio é a gente encarar essa tarefa como nossa também. Vamos lá. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, nós carecemos tanto da Tua graça para poder compreender a Tua palavra. E carecemos ainda mais para termos habilidade e vontade, determinação para obedecer. Nós queremos ser abençoados e a Tua palavra sempre nos convida a não sermos meros ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. E o texto de hoje é extremamente prático. Eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja me desafiando e desafiando cada pessoa que está aqui, que é comprometida com o Senhor Jesus, a praticar isso nas próximas semanas. Dê-nos ideias, traga pessoas, ó Deus, à nossa mente, coloca missão no nosso coração, para que possamos honrar o Senhor através da obediência. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Então, Marcos 6, esse texto que nós acabamos de ler, esse pequeno trecho, mostra a primeira missão dos discípulos. E eu destaquei aí algumas palavras em vermelho, justamente para poder ensinar para vocês. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. É engraçado, no mínimo interessante, como é que todos os evangelhos dão ênfase ao que Jesus faz mais. Se você pensa que Jesus curou muita gente, expulsou muitos demônios,
Algumas vezes é relatado que Jesus fez isso, mas sempre é relatado que Jesus gastou tempo ensinando. E sabem por que Jesus ensina? Ele ensina a verdade, porque só a verdade tem o poder para libertar as pessoas. Nós também fomos chamados a curar, a abençoar e a servir. Mas tudo isso não tem poder para libertar as pessoas. A missão principal, minha, tua, é a gente aprender a pregar. É a gente aprender a ensinar as coisas que a gente aprendeu de Jesus. Agora, nessa primeira missão, a primeira coisa que a gente nota de uma lista aqui de 4 coisas, é que eles foram autorizados de 2 em 2 para... E aí vem, percorrer os povoados e ensinar. Era o que Jesus já estava fazendo. Jesus estava passando em todas as regiões, os povoados, as vilas da sua cidade, perto da sua cidade, ensinando, curando, abençoando. Mas como ele poderia alcançar certos locais. Mas ele percebia aquela multidão correndo atrás dele. Em outro evangelista vai dizer que ele sentia compaixão delas. Que ele olhava para a multidão e pensava, elas são como ovelhas sem pastor. Ele olha para os seus discípulos e fala bem assim, rogai pois ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. E a resposta a essa oração é esse texto que nós estamos vendo aqui. Jesus chamou 2 a 2, os seus próprios discípulos, meio que dizendo para eles, vocês são a resposta para a oração que vocês acabaram de fazer. Vocês são os trabalhadores. E ele mandou eles de 2 em 2 para fazer o que ele já estava fazendo. Percorrer todos os povoados, todas as vilas, todos os bairros. E ensinar o que ele estava ensinando. Outra coisa que se nota, essa é a estratégia de Jesus. Jesus, para cumprir a sua missão de salvar o mundo, não criou um evento, não fez um show, não se tornou político, não se tornou um líder de um grande movimento. O que ele fez foi treinar pessoas para compartilhar com ele a mesma missão. Uma coisa simples, mas uma coisa muito inteligente, porque a estratégia de Jesus multiplica os resultados. Meus queridos, se eu sair daqui comprometido a salvar uma pessoa por semana, no ano que vem, quando se completar 1 ano, quantas pessoas eu terei salvo se eu conseguir pregar o evangelho toda semana para uma pessoa diferente e convertê-lo? Quantas? Vamos lá, quem é bom? Quem é que usa o calendário aí no seu trabalho? 52 pessoas eu salvei. Muito, não? Parece muito. Mas ao final de alguns anos, quantas pessoas eu teria alcançado? 10 anos? Vamos lá, vou facilitar para vocês que não são tão bons de matemática. Ao final de 10 anos, quantas pessoas alcancei? 520. Isso já seria um grande milagre. E se eu faço diferente? Se eu sigo a ideia de Jesus, ao invés de tentar eu levar o evangelho para todo mundo, eu invisto em um, para ele investir em outro, com compromisso de investir em outro. 3 gerações, 4 gerações, e eu já vou ter superado o que eu conseguiria fazer sozinho. Entenderam? A estratégia de Jesus multiplica os resultados, além de outras vantagens. Olha só, por que Jesus não mandou de 1 em 1, já que é para multiplicar os resultados? Por que de 2 em 2? Eu tenho várias teorias aqui, né? Várias. Vamos lá, vamos compartilhar com vocês. Primeiro, os discípulos ainda não estão maduros. Eles estão seguindo Jesus. Então a chance de um só errar é grande. Então eu mando 2, porque são 2 cabeças, né? Um começa a falar, começa a exagerar, o outro puxa. Oh, calma aí, também não é assim. Ou começa a esquecer, o outro lembra. Ou começa a errar, o outro corrige. É melhor serem 2 do que 1. A estratégia de Jesus envolve 2 pessoas, 2 discípulos indo. Até porque, para o testemunho de alguma pessoa valer, precisa que outra confirme. Isso era já praxe na época de Jesus, que algo tinha que ser confirmado por 2 pessoas idôneas. Então eu até imagino os discípulos chegando nos povoados e começando a falar que as pessoas tinham que se arrepender. E eu pergunto, mas de que nome de quem você está falando? De Jesus, mas quem que é esse? Você não ouviu falar dele não?
Rapaz, ele é demais. E começa a contar as coisas de Jesus. E o outro está ali do lado, abaixando a cabeça, dizendo, é verdade, é isso mesmo. Ah, e lembra da outra vez? Aconteceu isso também. E Jesus fez isso e fez aquilo. 2. Outro motivo para ser 2 é porque eles estão indo para uma batalha, né? E numa batalha precisa que um segura e o outro bate. Um precisa orar, interceder enquanto o outro fala. E eles vão de 2 a 2. Essa estratégia de Jesus multiplica os resultados e ela é fenomenal. Isso vai ter uma aplicação para a sua vida daqui a pouco, porque eu vou chamar a você. O texto fala que ele chamou os 12 para junto de si, e ele enviou de 2 em 2, mas deu-lhes também, o que, meus irmãos? A autoridade. Autorizados de 2 em 2 para ir. E hoje, eu quero autorizar vocês também para de 2 em 2 ir. Pastor, mas não sei o que eu vou encontrar. Os discípulos também não sabiam. Imagino a primeira experiência deles com o endemoniado. Será que vai dar certo? Jesus falou que a gente está autorizado, vamos lá. Eu imagino a insegurança, a dúvida. Mas também eu sei, daqui a pouco nós vamos pegar esse relato e eles voltam alegres, porque ao nome de Jesus, os demônios lhes submeteram. Às vezes a gente acha que é preciso ter oração forte para poder cumprir a tarefa de Jesus. Mas Jesus está mandando para o campo, para o meio de lobos, 2 discípulos ainda em treinamento, 2 em 2, e falando, eu estou dando a vocês autoridade para ir, e se aparecer demônio, vocês estão autorizados a expulsar esses demônios. Quem topa encarar essa aventura? Quem acredita que Deus, em Jesus Cristo, te chamou para uma missão e vai estar com você aonde quer que você vá? Mesmo diante do mal. Alguns de nós têm medo de sair de casa justamente pensando no que pode acontecer. Quem já teve alguma experiência com esses negócios meio ocultos aí, de demônio, possessão demoníaca? Levanta a mão, deixa eu ver. São poucos, né? E os outros estão pensando, ainda bem, não quero passar longe. Encontrei o pastor Silas semana passada. E ele veio conversar comigo e falou, Edinho, você lembra de possessão lá na Nova Jerusalém? Falei, pastor, não cheguei nessa época não. Cheguei depois. Pois é, rapaz, fazia mais de 10 anos que eu não via. E hoje de manhã aconteceu. Na igreja onde ele está, aconteceu de aparecer uma senhora que ficou endemoniada e que deu muito trabalho, porque não era só um demônio. E o pastor Silas foi quem serviu e quem ajudou e quem expulsou em nome de Jesus junto com os diáconos da igreja. E quando o reino de Deus começa a se expandir, essas coisas aparecem. Justamente naquela semana ia ter uma conferência para plantadores e revitalizadores de igreja, que ia receber gente do Brasil, do Chile, dos Estados Unidos, mais de 700 pessoas. No primeiro dia de manhã, olha o que acontece. Talvez a gente não tenha percebido essas coisas, não tenhamos visto esses embates, porque a gente tem trabalhado pouco, porque a gente incomoda pouco, porque a gente não está quebrando as portas do inferno com o pé e falando, aqui é nosso agora, pode arredar para trás. Eu te convido a abraçar comigo essa grande aventura e sair por aí pregando o Evangelho de Jesus. Mas tem uma ótima notícia para você, fica tranquilo, não precisa ser sozinho. 2 em 2, ok? Se sente seguro, se sente com medo? Então arranja um parceiro, porque vai ser de 2 em 2, certo? Você ficou com medo, você dá uma escudidinha atrás dele aqui, vamos lá, eu estou aqui contigo. Vamos embora. Eu estou contigo e Jesus é por nós, Ele vai nos abençoar. Há muitas promessas relacionadas a isso, meus irmãos, mas eu não sei o que falar. Jesus vai dizer para você, fique tranquilo, porque o Espírito Santo vai colocar na tua boca o que dizer. E eu não estou pedindo que você fale o que você não sabe, nem o que você não viu, nem o que você não experimentou. É para você dar testemunho daquilo que você viu Jesus fazer, daquilo que você ouviu Jesus falar e pronto. Nada além disso. Jesus tem abraçado a tua vida com graça e com favor, vai contar para os outros. Jesus tem mostrado para você o significado da cruz, conta para os outros. Você tem visto o amor dele, a graça dele, compartilha com os outros. Testemunhar é dizer o que você viu e o que você ouviu. Não precisa inventar, não precisa nem dar o testemunho dos outros, dê o teu.
Ah, pastor, mas eu nunca fui do mundo, não fui drogado, não fui viciado. Está ótimo, esse testemunho também está bom. Não precisa experimentar tudo para depois dizer, ai, que Deus me libertou. Ele tem poder para libertar qualquer pessoa. E todo pecado tem o poder de escravizar as pessoas. Esses e os outros. Então você vá e dá o seu testemunho. Vou continuar. Eles foram autorizados de 2 em 2, mas não só isso. Eles receberam várias instruções. E no meio das instruções, é claro que para toda missão a gente precisa de equipamentos. É ou não é? Se você trabalha na construção civil, você provavelmente deve usar os equipamentos de proteção individual. Falei certo? Ah, o pastor está sabido das coisas, né? É um cinto especial que alguns apelidam de macaquinho, que você coloca, para você não cair. Se você é pintor e vai pintar com aquele revólverzinho, você precisa de uma máscara, que não deixa a tinta entrar para os teus pulmões, faz mal. Se você é cozinheira, você precisa dos seus equipamentos. Se você é açougueiro, você tem que ter os seus equipamentos. Toda missão pede equipamento. E Jesus não deixou eles sem saber o que era necessário. E a lista de equipamentos de Jesus é só o necessário para cobrir-se. Eu não estou exagerando não. Vamos lá. Estas foram as suas instruções. Vocês, não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Uma coisa pode levar. Só que eu tenho uma triste notícia. Hoje a gente não usa mais esse, então corta ele também. Vamos lá. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calça e sandálias. Opa, 2 itens agora. Calça e sandálias, mas... Você reparou o tanto de não? É a primeira lista de equipamento que fala o que não levar. Que interessante. Que interessante que isso seja assim. Porque isso vai nos ensinar muitas coisas importantes. Primeiro, se não é para levar nada, isso já é um grande alívio para o nosso coração. Porque a gente fica pensando, ai pastor, eu não tenho estudo. Ah, eu não sei mexer com a minha Bíblia. Ah, eu isso. Ah, eu aquilo. E a gente começa com um monte de desculpa. Eu imagino Jesus com os 12, preparando eles para sair. Eles todos preocupados, ansiosos. Primeira viagem sozinhos, sem Jesus, só os dois. Ah, bom Jesus, e o que a gente vai levar? Nada. Nada. Não levem nada pelo caminho a não ser um bordão. Essa história do bordão aqui é no mínimo interessante, sabiam? Você sabe por que eles andavam com bordão? Não? Está escrito em Deuteronômio. Era obrigatório que o homem que ficasse para fora do acampamento israelita carregasse consigo um bastão, certo? E esse bastão ele usava na hora que ele ficava apertado. Número 2, ele abria um buraco no chão, fazia ali e tapava o buraco. Para isso que serve o bordão. Afinal de contas, não tem carro, não tem ônibus, não tem rodoviária, e mesmo que tivesse tudo isso, não tinha banheiro. Você sabe que com ou sem banheiro a vontade vem, né? A única coisa que Jesus falou, vocês vão estar viajando entre uma cidade e outra, o negócio pode ficar feio, não esqueçam de levar o bordão de vocês. Sigam a lei de Moisés, não quero transmissão de cólera para ninguém aqui. Enterra lá as suas fezes para ninguém sentir o cheiro e ninguém pisar naquilo que ninguém merece. Na realidade é uma instrução higiênica. Só que hoje, qualquer casa tem um banheiro. Então, gente, boa notícia para vocês, não precisa andar com a vara, até porque vocês andaram com a vara por aí, o povo não vai abrir a casa para vocês, não vão deixar vocês entrar, que vão ficar com medo. Então não precisa mais, cortou esse item, só sobrou as sandálias e a roupa, não é? Ele fala, não leva pão, não precisa nem comprar o seu lanchinho, não leva pão. Vai sem pão, entra na casa da pessoa, o que ela der para comer, você come, fica tranquilo, não vai lhe faltar nada. Outra coisa, já vai vazio, mas não pode levar saco também. Não pode levar saco, porque vai que você ganha alguma coisa, você vai querer carregar. E não é para carregar nada, é para ir ficar sem nada. Nada. Se a pessoa ficar muito grata para você e dar um presente, você já pega e dá para outro, porque você não tem saco para carregar.
Simples, que Jesus simples, ele descomplicou a nossa vida. O que eu preciso então para fazer? Não preciso levar nada, não preciso de preocupar com o que eu vou comer, não preciso levar uma mala grande para trazer muita coisa, não preciso sequer levar dinheiro nos cintos. Gente, eu sei que é estranho, né? Hoje ninguém carrega dinheiro em cinto, mas naquela época o cinto não era como o nosso, o cinto era de pano, e alguns tinham lá um espaço onde eles escondiam o dinheiro, então era muito comum eles usarem o cinto de carteira, ok? Hoje em dia você vai sair por aí, se você for homem, então você leva a sua carteira, porque você guarda nela os seus documentos, né? Se você for mais pretinho, você corre mais risco de ser parado por aí, levar uma geral, então leva o seu documento. Ok? É muito importante. Mas não fica preocupado se tem dinheiro, não tem dinheiro. Não fica preocupado com isso, não. Às vezes a gente complica tanto a obra de Deus. Pastor, a gente tem que evangelizar. Então vamos evangelizar. Então, pastor, mas precisa de dinheiro para contratar a banda tal. E a gente precisa de um carro assim. E a gente precisa daquilo outro. Gente, Jesus começou o primeiro movimento missionário com seus discípulos. Olha a lista dele. Não precisa, isso aqui você deixa. Não leva. Olha que simplicidade. Que bênção, que alívio. Eu não preciso de fazer uma imensa festa. Eu não preciso de gastar muito tutano. Eu só preciso ter a vontade de obedecer e sair. Não levem sequer roupa extra. Quando coloca a palavra túnica aqui, a gente vai logo imaginar uma blusa, algo que vem por cima, mas na realidade essa palavra se refere à roupa de baixo, a roupa que ficava grudada no corpo. E eles costumavam andar com duas caso ficasse frio. E Jesus está falando, não, isso é peso desnecessário, vocês vão rápido, volta rápido, não precisa levar outra também não. Eu quero vocês livres, leves e soltos. Isso, gente, mostra e faz com que os enviados tenham que praticar a confiança em Jesus. Quem é que vai sustentar? O Deus. Quem é que vai abençoar? Deus. Quem é que vai estar lá com você? Deus. Nós temos uma missão para cumprir. Vamos lá. Além da lista de equipamentos, há outra coisa que Jesus passa aqui, que são instruções de como proceder na tarefa. A gente sabe que ele tem uma grande obra para a gente, mas ainda está faltando aqui a instrução do como fazer e o que fazer. E aí vem, sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem, e se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Então vá lá, normas de procedimento. Eu quero que vocês vão de casa em casa. Ele não mandou para a rua, ele não mandou para a praça, ele não mandou para o teatro, ele não mandou para esses lugares megalomaníacos de muito ajuntamento de gente, ele mandou as pessoas para casa dos outros, de casa em casa. É muito interessante isso. Entra. Conhece alguém lá naquela cidade? Vai lá, fica na casa deles. Quando a gente lê de casa em casa, a gente logo imagina que é para a gente sair na rua batendo na porta de um, né? E depois na porta do outro e na porta do outro. Gente, é que na época de Jesus não havia testemunha de Jeová. Porque se houvesse, ele não daria de jeito nenhum, ele faria questão de falar, não faça isso. Eu não entendo dessa forma esse texto. Até porque eles não param e saem, eles ficam ali até partirem. Eles se hospedam na casa. Um outro evangelista vai dizer que eles têm que comer do que for posto na mesa. Se vão comer, se vão se hospedar, então não é assim, entrar e sair. Oi, tchau, fala um monte de coisa na orelha da pessoa e sai e vai embora. O que eu entendo que Jesus está ensinando aqui é a gente praticar um evangelismo relacional. Priorizar os relacionamentos. Outra coisa que a gente perde, a gente imagina que os discípulos então estão entrando em povoados completamente desconhecidos. Mas isso não é verdade. Os povoados eram pequenos e a maioria dos discípulos eram vendedores de peixe. E com toda certeza tinha algum parente, algum conhecido em cada cidade em que eles iam. Eu imagino eles chegando de 2 em 2, chegando num povoado ali na frente. Umas 10 famílias. E eles pensando, e agora? O que a gente faz? Na casa de quem que a gente vai? Por onde que a gente começa? Aí um outro falou, eu acho que o primo do tio da minha mãe mora lá ainda. A gente pode procurar ele, quem sabe ele dá hospedagem pra gente.
E aí vão os dois, vocês vão bater primeiro na onde tem um link, uma conexão, um conhecido. Se hospedar bem, senão a gente pensa em outra. E dali vai construindo uma rede de relacionamentos. 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 Hoje nós vivemos numa época de individualismo e de desconfiança. Se você encontra um policial na rua, você não sabe se confia ou desconfia dele. Se você é uma senhora carregando uma bolsa na rua e alguém se oferece para ajudar, você não sabe se deixa a sacola ou se aceita a ajuda. Você olha dentro dos olhos do cara e mede ele de cima a baixo. Não é? Porque nós vivemos uma época de desconfiança. Fala-se tudo. Todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo está gravando programa, vídeo no YouTube. Tem tudo quanto é igreja pregando. Tudo quanto é religião falando. E todo mundo também fica desconfiado. Mas se tudo isso for certo, então não tem nada certo. E eles não querem ouvir. Eles desconfiam. A única pessoa que as pessoas têm liberdade de ouvir são aqueles em quem elas confiam. Por isso o relacionamento é primordial nessa época. Se você quer obedecer o mandamento de Jesus hoje nessa missão, eu te dou a dica: construa relacionamentos, vá para a casa das pessoas, coma com elas, desenvolva amizade, ganhe o direito de falar, ganhe o direito e a liberdade de pregar para elas, de dar o seu testemunho. Mas não faça isso de maneira mecânica e artificial. Aproveite essa dica. Vai de casa em casa, tenta com seus amigos, tenta com seus conhecidos, tenta com seus parentes, construa relacionamento com eles, tente salvar a vida deles, leve a mensagem de Jesus para a casa deles. Quem aqui tem amigo que não conhece Jesus? Levanta a mão, vamos lá. Quem tem familiar que não conhece Jesus? Levanta a mão. Todo mundo, não é? Quem tem amigo que tem amigo que não conhece Jesus? Gente, a gente não tem desculpa. Para todo lado que a gente olha tem uma oportunidade esperando para ser aproveitada. Para todo lado, todo pensamento que a gente tem um caminho que a gente pode explorar. Tem uma chance de contato, de relacionamento, da gente fazer a diferença. Mas é claro que Jesus também falou que há a rejeição. Se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira. Ok, deixa eu explicar isso bem rapidamente para você. É o seguinte: pode acontecer de você, com toda a boa intenção, querer abençoar a vida das pessoas, se relacionar com as pessoas e elas estarem fechadas para você. E aí como é que você fica? Magoadinho, né? Dica de Jesus: não tem tempo para ficar magoadinho, não. Tem muita casa para você receber. Jesus fala para você, ó, sacode e bora. Sacode aí a mágoa, sacode o ressentimento, sacode o pó. Você fez a sua parte, bora para frente. Tem mais gente esperando. Vai caminhando. Eu me lembro de ter ouvido uma história fenomenal do pastor Craig Groeschel. Ele falou bem assim, ele contou a história de uma égua que caiu num buraco. Um buraco estava aberto lá, a égua passou, caiu lá dentro do buraco. E juntou aquele mundaréu de gente tentando tirar a égua. Passa a corda, puxa e começa a estrangular a égua. E nada de conseguir arrancar a égua lá. E todo mundo queimando, pensando, como é que nós vamos tirar essa égua daqui? Como é que nós vamos tirar essa égua daqui? Até que um rapaz muito simples, mas também muito sábio, chegou e falou, gente, não tem outra solução, a gente vai ter que enterrar ela. A gente vai ter que enterrar ela. E os outros pensaram, ficaram meio assustados, mas já tinham tentado tudo e resolveram, né? Enterrar a égua. Pegaram as pás e vamos lá, toma e terra em cima da égua. E quando eles começaram a enterrar a égua já ficou super assustada. Olhou para cima, desconfiado, falou, já estava ruim antes, né? Agora, querendo me enterrar. Então jogava a terra no dorso da égua, a égua sacudia e pisava.
sacudia e pisava. Sacudia e pisava. Vocês conseguem descobrir o que aconteceu? Meus queridos, às vezes a gente perde tempo ficando magoadinho com fulanozinho que não quer dar atenção pra gente. A gente vai ficando enterrado nesses ressentimentos aí, ó. Sacode, pisa, bola pra frente, bora trabalhar. A missão é para Jesus. E tem muita gente nesse mundo carecendo. Tem muita gente necessitando e já está aberta para ouvir a mensagem. Jesus profetizou: os campos, a seara está branca, pronta para a colheita. Sacode. Quem está magoadinho aí? Quem está tristezinho com um amiguinho que falhou com você? Cadê? Sacode. Sacode. Pisa em cima da mágoa. Sobe. Cresce. Sai do buraco. Bora trabalhar. Amém, meus irmãos? Ok, então tá bom, vamos à frente, que meu tempo está acabando. Além das normas de procedimento lá na missão, Jesus deu a chance para eles viverem a experiência no campo. E o texto fala de como que foi essa experiência no campo e na prática. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. O que mais? Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Essa experiência no campo e na prática, quando os discípulos saíram sozinhos, só os dois, sem Jesus, mas abençoados, autorizados por Jesus, quando eles se viram lá, diante da missão, eles e o campo que Jesus preparou para eles, a primeira coisa de que eles se lembraram que eles deviam fazer era pregar a mensagem de arrependimento. Porque foi isso que eles ouviram João Batista pregar, foi isso que eles ouviram Jesus pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que eu falo, pastor, quando eu sair na casa das pessoas? Tão logo você conquiste a confiança delas, você vai dizer o seguinte: meu querido, minha querida, eu estou aqui porque eu gosto de você, sou seu amigo agora, para dizer a verdade para você. Deus está às portas e nós estamos fritos. E a gente precisa corrigir, você precisa corrigir a sua trajetória para poder se encontrar com Ele. A gente precisa pregar, e é fácil, as más novas e as boas novas. Primeiro a gente dá uma má notícia, e a má notícia, vocês sabem: eu pequei, você pecou. E por causa disso Deus tem um problema conosco. Deus é santo, não pode aceitar o pecado. Deus é justo, não pode inocentar o pecador, vai contra a natureza dele de justiça. Para piorar, não há nada que eu e você podemos fazer para compensar o crime, os pecados que a gente cometeu. A maioria das pessoas acredita que é assim, não é? Eu vou compensar os meus erros fazendo coisas boas, boas ações, boas atitudes. Você precisa dar a má notícia para essa pessoa e dizer: essa conta não vai bater. Essa conta não vai bater, porque para Deus só serve 100%. 100%. Nós estamos fritos. Você está frito, eu sou seu amigo, preciso te avisar. Você está frito por causa do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que Deus mesmo providenciou salvação para você. Ele mesmo mandou o seu filho para viver aqui, nessa terra onde a gente vive. E ele experimentou todas as coisas que nós experimentamos. Ele sofreu todo tipo de tentação como nós sofremos, mas ele não pecou. Mesmo assim ele se deixou prender, se deixou ser arrastado, se deixou ser entregue num julgamento completamente falso, se deixou ser condenado, se deixou ser humilhado, torturado, se deixou ser crucificado e por fim entregou-se. Entregou o seu espírito. Jesus, sem nenhum pecado, morreu porque entregou a vida dele em favor da sua, para salvar você, para libertar você do pecado e te dar uma nova vida, completamente nova vida, reconciliar você com Deus. Qual que é a missão da IPNJ, Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém?
Vamos lá, todo mundo junto, lá de cá. Reconciliar pessoas com Deus e levá-las à maturidade cristã. Reconciliação tem a ver com trazer duas pessoas que não se davam para um relacionamento de novo. Reconciliar. E o ser humano está dividido de Deus, separado de Deus. Mas Ele nos chamou para fazer a reconciliação. E a gente promove a reconciliação pregando a má e a boa notícia. E convidando as pessoas a crerem em Jesus Cristo. E a aceitar o que Ele fez lá na cruz. E quando isso acontece, vocês são a prova da transformação que ocorre. Quantos se lembram do que aconteceu quando você creu em Jesus? Quantos têm história para contar de como você era antes e como você é hoje? Quantos se lembram do peso do pecado e hoje respiram aliviados por causa do perdão? Vocês acham que isso é algo que merece ser compartilhado? Você acha que isso é algo que as pessoas precisam lá fora? Bora reconciliar pessoas com Deus. Eles não faziam só isso. Além de pregar uma mensagem de arrependimento para salvar, eles serviam às necessidades das pessoas. Porque em todo lugar nós vamos encontrar gente necessitada. Eles expulsavam os demônios, ungiam os doentes e os curavam. Em todo lugar nós vamos encontrar gente oprimida. Em todo lugar nós vamos encontrar gente doente, gente carente, gente necessitada. E o que a gente faz? O que a gente aprendeu Jesus fazer? Jesus atendia, Jesus sentia, Jesus se compadecia e fazia tudo o que estava ao seu alcance para mudar a realidade daquelas pessoas. Não necessariamente uma coisa depende da outra. Às vezes a gente quer fazer o bem para que a pessoa se converta. Para que a pessoa se converta a gente tem que pregar. O bem a gente faz porque a gente é bom. O bem a gente faz porque a gente recebeu primeiro. E agora a gente passa adiante. Outra coisa interessante, agora eu vou pisar em ovos aqui, fala que eles ungiam muitos doentes. E depois de estudar bastante e procurar todas as referências sobre unção, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, naquela época eles não tinham remédio. O remédio que eles tinham era óleo. Vocês lembram quando Jesus contou a parábola do bom samaritano? Que um homem estava viajando, foi assaltado, foi espancado e foi largado à beira da morte, no beira do caminho. Quando passou o samaritano, o que ele fez? Cuidou do homem. E o que ele fez com as feridas? Ele colocou óleo, porque era o remédio que eles tinham. O tratamento médico da época era amolecer ferida com óleo, tratar ferida com óleo. E Jesus está mostrando que, aliás, o Evangelho está mostrando que além de expulsar os demônios em nome de Jesus, eles faziam o que era possível para ajudar as pessoas que estavam sofrendo. Além de caminhar pelo caminho da medicina, eles oravam. Jesus deu essa instrução: se alguém está doente, chame os presbíteros, tratem e orem. Tratem e orem, unjam com óleo e orem. Então, se você está vendo alguém doente, alguém necessitado, e você tem o Tilenol na sua bolsa, eu vou te ensinar. Você compadeça dessa pessoa. Dê o Tilenol para ela, mas ore. Ore. Porque o que cura não é a unção. O que cura é... Quem que cura, gente? Deus, Jesus. Do mesmo jeito, o que cura não é o remédio, a não ser que Deus carrega o poder, o remédio de poder. Vocês já viram gente que fez tratamento igualzinho a outra pessoa e não sarou? Por que não sarou? Quem carrega o poder da cura é Deus. Quem deu sabedoria para nós descobrirmos tantos remédios e tantos tratamentos hoje em dia foi Deus. Mas se o poder de Deus não estiver agindo através do médico, através do remédio, de nada adiante. Então por isso, orem. Atendam às necessidades das pessoas. Sejam sensíveis a ela. Quem gosta de receber uma visitinha, um carinhozinho quando está mal? Quem gosta de receber um chameguinho da esposa quando está doente, né? Nenhum homem gosta disso, né?
Homem não gosta dessas coisas. A gente fala que homem, quando fica doente, fica imprestável. Culpa da mãe dele. E quando ele ficava doente, que ele era pequenininho, ela ficava lá, ó, cercando de cuidadinhos, leitinho quente, né, e abraço, e coitadinho. Então, o homem, quando fica doente, quer lá um chamego, um carinho da esposa. Mas todo mundo gosta disso. Nós que servimos a Jesus temos um coração que precisa se compadecer com muito mais facilidade do sofrimento das pessoas. Nós temos aqui um serviço social, o Serviço Social Nova Jerusalém. Ele tenta cumprir as duas missões. Chamar ao arrependimento, mas acima de tudo, atender uma necessidade em nome de Jesus. Pergunta: todas as pessoas que receberam cura de Jesus, ou que foram libertas de demônios, seguiram Jesus? Pode responder. Todas as pessoas que receberam cura, todas as pessoas que foram libertas por Jesus, seguiram Ele? Não. E Ele parou de abençoar por causa disso? Porque Ele abençoa livremente, espontaneamente, como prova do seu amor. Amor. Se a gente entende isso, a gente é livre até para abençoar e atender as necessidades daqueles que nos perseguem. Lembra, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê de beber. Seja bom, vença o mal com o bem, pratique o bem, abençoe. Bom, eu estou quase terminando. Quando eu falo isso, talvez você fique pensando: pastor, eu gostei muito, eu quero praticar, mas eu não sei como. É simples demais. E tem gente na igreja fazendo para a glória de Deus. Hoje eu estou trazendo aqui um testemunho daqui da igreja, de gente que se empenhou para fazer o que é que para fazer. Se envolver com a vida dos outros, sentir a necessidade dos outros, fazer algo para ajudar. E a gente preparou um vídeo que eu vou colocar. Depois que eu colocar esse vídeo, eu vou voltar aqui para o slide para te dar umas tarefas para essa semana. Esse vídeo, temos duas personagens que estão presentes aqui hoje. Temos a nossa irmã Marilene, que está aqui há muito tempo na igreja. E temos uma visitante que está ali com um bebezinho lindo, a Tayane, né? Que está ali, também participa desse vídeo. Eu queria que você, por favor, prestasse a atenção nesse testemunho. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Eu sou Tayane, estou aqui para contar um milagre que Deus fez na minha vida, que é a minha filha Natália. Ela nasceu de 6 meses, com 670 gramas. Ficou 2 meses e 15 dias na UTI Nel, da Unicamp. E hoje ela está aqui bem, está feliz, está crescendo, engordando. E foi um milagre que Deus fez na minha vida. A Marilene me ajudou muito com oração, me ensinou a ter mais fé do que eu tinha. Eu agradeço muito a ela e Deus por isso. Eu e a Tayane trabalhamos juntas e eu procurei me tornar amiga com o objetivo de falar do amor de Deus para ela. Fui aos poucos. Primeiro eu conquistei a amizade dela e eu pude então orar pela vida dela. Falei de Jesus algumas vezes para ela, falei que Jesus tinha o poder de transformar, de curar. E a Tayane começou a ter fé, pude acompanhar a situação dela na gravidez. O esposo dela me procurou para falar que a Natália tinha nascido de 6 meses e eles estavam bem apreensivos. Eu liguei para ela no hospital, falei para ela ficar tranquila, que ia dar tudo certo. E orei por ela, falei: eu estarei orando por você. E graças a Deus a Natália saiu do hospital bem, até antes do tempo que os médicos tinham falado. E hoje a Tayane está aqui com a filha nos seus braços, feliz. E aproveitando para agradecer a Deus por esse milagre que Deus realizou na vida dela. Então, nós hoje nos alegramos com ela e eu acho que o objetivo de todo cristão é mostrar às pessoas o que Cristo pode fazer na vida delas. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo.
A gente vai voltar para o slide, eu quero fazer uns desafios para você. Não é complicado. Não é complicado, é simples, não precisa de nada, só de boa vontade. A Marilene resolveu abençoar uma colega de trabalho. Aos poucos, ganhou a confiança dela e orou por ela, e pregou para ela. E o milagre se fez, a menina de 6 meses está aqui. A história da Tayane é muito mais linda. Depois, se quiser conversar com ela, ela vai ter muito prazer em contar para você os detalhes. Não tem como dizer que não foi um milagre, foi um milagre. Eu vou dizer, quem participou desse milagre? A Tayane, porque creu. A Marilene, o Arnaldo, porque a abençoaram e ajudaram a crer. Eles fazem parte disso, ninguém tira isso deles. Uma bênção, mudaram uma história. Chegaram na hora certa com conforto. Chegaram na hora certa com a palavra de Deus. Quem criou a oportunidade? Deus. E se você olhar ao seu redor, há muitas oportunidades para você cumprir a sua missão. Quando o bebê nasceu, o marido já sabia aonde que ele ia buscar auxílio, né? Bateu lá na porta da casa da Marilene, porque ele encontrou ali alguém que ele podia confiar, que os amou o casal no momento de dificuldade. Então, para refletir, decidir e agir, primeira coisa, encontre seu parceiro. Dica número 1 para encontrar o seu parceiro: você é casado? Já achou o seu parceiro? Se é casado, você já achou o seu parceiro. Seu parceiro é seu marido, é sua esposa. Jesus chamou vocês para serem um. Então vocês dois vão juntos visitar as pessoas, se envolver com a vida das pessoas, procurar oportunidades para pregar o evangelho, orar para que essas oportunidades apareçam, orar para que Deus prepare o coração dos seus amigos, dos seus parentes. É sua responsabilidade, junto com sua esposa, orar pelos seus familiares, orar por todas as pessoas que vocês conhecem, falar: Deus, nos dá sabedoria para trabalhar em teu nome e pregar o evangelho para essa turma que o Senhor colocou ao nosso redor. Nós queremos ser a tua luz e nós vamos aceitar esse chamado e vamos adiante. Tua esposa está do teu lado, teu marido está do teu lado, é o teu companheiro com uma missão: propagar o reino do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui como peregrinos, a nossa pátria não é aqui, nós só não vamos embora porque ainda temos missão a cumprir. Então não é tempo de briguinha, não é tempo de ficar juntando terra em cima do dorso. É tempo de sacudir e trabalhar. Encontre seu parceiro. Você não é casado, mas está namorando, já achou também. Não está namorando, pode procurar outra pessoa. Pode procurar um amigo, sem transformar isso no namoro, tá bom? Então você é rapaz, procura um rapaz. Você é moça, procura uma moça. Eu vou até abrir exceção, pode fazer de 3, pode ir de 4, mas arranja parceiros, arranja gente para na hora que você ficar inseguro, ter alguém do teu lado para te ajudar e falar: fala aquilo, né? Não, tô aqui, vamos lá. E vamos de 2 em 2, vamos de 3 em 3, mas vamos visitar. Domingo passado, havia 2 casais aqui na igreja, que só vieram porque um presbítero da igreja foi lá mais cedo na casa dos 2 casais. Dia domingo, podia estar comendo macarrão com frango assado e depois tirando uma soneca. Não, saiu para visitar, saiu para ver se está tudo bem, saiu para ver por que está faltando, por que não tem vindo mais. Resultado, a pessoa veio no culto, ouviu a palavra, porque alguém foi visitar. Encontre o seu parceiro e trabalhe. Vamos lá, confira seu equipamento. Vamos lá? Tudo que a gente precisa, vamos lá. É só com não que a gente precisa. Não precisa de nada. Não precisa de dinheiro, não precisa de roupa, não precisa de comida, nem precisa levar nem sacola, precisa de nada. Só precisa ter a cara de pau de ir e se aventurar e testar a promessa de Deus igual a Marilene fez. Eu fico imaginando o primeiro contato com a Tayane. Eu queria ser um mosquitinho para estar lá dentro da cabeça da Marilene e ela pensando: ai meu Deus, como é que eu falo, como é que eu faço? Ai. Só precisou de coragem. Depois da primeira palavra as outras vêm. Não é isso, Marilene?
Espírito Santo conduz a gente. Conferiu o seu equipamento? Tem tudo que precisa aí? Ok? As duplas que estão formadas, tem tudo que precisa aí? Conferido? Não falta nada? Beleza, então vamos embora. Repasse as normas de procedimento. E a norma é um só. Priorize relacionamento. Vá para dentro da casa. Vá para dentro da vida das pessoas. Se envolva com a família. E você vai descobrir que família é tudo igual. E os problemas só mudam de endereço. Então eu queria dizer para você que o campo missionário não é só lá fora. O campo missionário é aqui dentro da igreja também. Então, por favor, olha para quem está do teu lado. O teu irmão precisa do teu serviço. O teu irmão precisa ouvir o evangelho da sua boca. O teu irmão precisa ouvir você dizendo: ó, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados para te dar uma nova vida. Isso se aplica a isso que você está vivendo. Eu quero orar com você. O campo missionário é aqui dentro, mas o campo missionário também é lá fora. Mas sempre priorizando ter relacionamentos, criar uma relação de confiança com as pessoas. E por último, pregue arrependimento. Toda oportunidade que você tiver, fale da má notícia e da boa notícia. E é claro, não se esqueça de servir às necessidades. Viu a necessidade? Ajude. Se você for lá em casa, vai encontrar um monte de necessidade. Se você for nas outras casas, vai encontrar um monte de necessidade. Sempre há a chance de demonstrar amor, carinho e pregar com as atitudes o que a gente já tem no coração. Amém, meus queridos? Eu já estourei o meu tempo. Mas eu queria chamar aqui a Tayane e queria chamar a Marilene. Por favor, Marilene. Quando eu falo que a palavra de Jesus não é só palavra, ela é informação, mas não é só informação, é revelação, produz transformação. Ela toca vidas e ela acontece através de gente para mudar a história de gente. Se você sai daqui e é só informação que você recebeu, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu te desafio a olhar o que a palavra de Deus é capaz de fazer. Tem nome, tem cor, tem cheiro, é gente, é vida. A missionária e a futura missionária, a Marilene falou. E aqui nós temos uma vida que antes de nascer foi amada, foi abençoada e recebeu oração de gente que creu que era possível ela ter vida e saúde. E a sua história? E o seu testemunho que você vai dar? Essa semana, pega o seu parceiro, procura alguém, vai visitar alguém. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero agradecer-te, Pai, a vida da Marilene e da Tayane. E desse bebezinho tão lindo que está aqui. Como Tu és maravilhoso, Deus. E que privilégio nosso poder tomar parte dessa missão transformadora, graciosa, de levar amor e de levar salvação para o mundo perdido no pecado. O Senhor poderia fazer isso usando os anjos, o Senhor poderia fazer isso no estralo de dedos, o Senhor poderia fazer isso de inúmeras formas, mas o Senhor escolheu nos usar a igreja e usar os membros. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor dê para nós determinação e ousadia, para que cada um, com a ajuda do seu parceiro, possa cumprir a sua missão, a fim de que inúmeras Tayanes, inúmeros bebês, inúmeras pessoas que estão padecendo sem apoio, sozinhos no mundo, encontrem refúgio, encontrem o evangelho, encontrem salvação, encontrem a graça, encontrem compaixão, encontrem o reino dos céus sendo mostrado por pessoas que vivem o reino de fato e de verdade. Eu oro abençoando a Tua igreja, pedindo que o Senhor esteja agora enviando o Teu Espírito Santo para capacitar, fortalecer e preparar cada um para a obra do ministério, para o cumprimento da missão de reconciliar pessoas com Deus e conduzi-las à maturidade cristã. Que a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, o poder do Santo Espírito esteja hoje e sempre sobre nós, até que Jesus volte lá dos céus. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe favoreça, lhe enche de graça.